Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje vamos finalizar o jogo de Jockey Pô. Vamos configurar aqui, eu vou explicar as configurações do bloco de próxima rodada, que basicamente quando a gente clicar nesse botão próxima rodada, vai zerar o placar aqui e vai para a próxima rodada. E vai ter um botão também de checar ranking, tá? Esses dois botões você pode encontrar ele aqui, tá? Em usuário interface, em botão. É só arrastar ele aqui, né? As únicas configurações que eu fiz nele foi de mudar o texto do botão e de mexer na largura, né? De colocar 90% para ele ficar deste tamanho aqui, igual ao de baixo, ok? Então, basicamente, o botão de checar ranking, ele vai nos levar para uma outra tela, que eu coloquei o nome de ranking, que vai mostrar o ranking somente do jogador, de quantas vezes o jogador já venceu da máquina. E quando isso vai ser feito? Quando esse ranking vai ser salvo? Esse ranking ele vai ser salvo utilizando o banco de dados, que você pode pesquisar aqui, offline, o banco de dados offline, que ele salva as informações localmente no armazenamento do seu celular, que é o TinyDB. Você vai arrastar esse TinyDB para a tela do celular, porque a gente vai precisar dele, tá? E você pode renomear, né? O TinyDB, que é o banco de dados. Eu renomeei aqui o namespace dele, tá? Rank jogador. Você pode fazer o mesmo, criar uma tela, né? Para adiantar essa parte da tela, você vem aqui em Add Screen, tá? Add Screen, você vai colocar o nome da tela, clicar em Create, aí ele vai criar uma nova tela do zero, ok? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, depois da tela ter sido criada, você clica nela, né? Ele vai criar uma tela vazia, né? E aqui eu coloquei apenas um card view, né? Eu coloquei apenas um card view aqui, tá? Esse card view, ele tem duas labels, né? Que são dois textos, que tá aqui em usuário interface, label, né? Eu só arrastei aqui. E a única coisa que eu fiz foi alterar o tamanho da fonte e trocar o nome, tá? Que vem padronizado aqui. Troquei o text. Usei um botão e uma horizontal. Essa horizontal aqui, o botão está dentro dela, tá? Então eu apenas centralizei essa horizontal, né? A horizontal você pode deixar aqui em layout. Você vem em layout, general. E aqui você acha tanto o card view, que eu usei aqui, que está no meio aqui, tá? Que eu centralizei o card view também e mudei a cor aqui. Eu preenchi ele por completo, para ele ocupar todo o espaço da nossa tela. E também aqui eu retirei o título, né? Esse título aqui que fica aqui em cima, eu retirei ele na tela principal e mudei a cor da Navigation Bar Color, que é essa Navigation Bar aqui. Ela inicia como padrão preto, eu coloquei branco, tá? E basicamente o layout é esse, ok? O botão vocês já viram, né? A gente pega ele aqui. Então, eu já vou mostrar a configuração que eu fiz aqui. Então, basicamente, eu peguei o bloco que é responsável pelo nosso botão de voltar. Peguei esse botão aqui de clique, né? De evento de clique. Peguei um outro bloco em Ctrl, tá? Que é um bloco chamado Open Another Screen, ou seja, abrir uma tela, onde você tem que passar um valor, né? Que é o nome da sua tela. Por exemplo, a minha tela principal é Screen 1, tá? Então você coloca o nome dela, tem que ser certinho aqui para funcionar. Quando aí você clicar no botão voltar, ele vai voltar para a tela principal do jogo. O que eu fiz aqui? Esses aqui era o bloco da próxima rodada, né? Eu fiz o seguinte. Basicamente, quando a gente clica no botão de próxima rodada, a gente vai pegar um if, aqui, tá? Esse if. E como que eu fiz para usar o if, o else if e o else? Eu simplesmente fiz isso aqui, ó. Eu cliquei na engrenagemzinha, deixa eu até aumentar aqui, na engrenagem, e adicionei o else if. Aí ele fica um bloco assim. E também adicionei um else. Aí ele vai abrir espaço para esse bloco aqui, tá? Foi isso que eu fiz. Então, basicamente, a gente pegou um bloco matemático. Eu peguei um bloco matemático. E eu defini aqui, né, nas opções, cliquei aqui.
e vim no operador de maior, tá? Operador lógico maior. Por que de maior? Porque a gente tem duas variáveis que são responsáveis por contar tanto o placar do jogador, de quantas vezes ele ganhou na rodada atual, e quantas vezes a máquina ganhou na rodada atual. Então eu perguntei aqui, ó, eu verifiquei, olha, se colocando as variáveis, né, dentro desses bloquinhos aqui, eu verifiquei aqui, ó, se o valor que eu tenho na variável contador jogador, ou seja, o placar, for maior do valor que eu tenho na variável contador máquina, ou seja, então a gente vai salvar o vencedor, né, que é o jogador. Porque se o valor do jogador é maior, o vencedor da rodada que foi passada é o jogador. Então a gente vai salvar no nosso banco de dados, né? Para salvar, a gente vem aqui no TimeDB, pega esse bloco aqui, que é Store Valley, tá? E aí a gente vai ter que passar uma tag. Pensa nessa tag como uma etiqueta que você precisa para se lembrar depois, tá? Então, basicamente, a gente salvou uma tag escrita jogador. Poderia ser outro nome, mas para ficar de fácil visualização, eu coloquei jogador, de fácil entendimento, né? E o valor que eu salvei foi o valor que está armazenado no placar do jogador, tá? Que foram as variáveis criadas nas outras aulas. Então aqui é um valor que você salva, né, no banco de dados. Essa informação foi salva, né, e foi analisada. Depois, o que eu fiz? Eu peguei o placar da máquina vitória, né? Peguei o placar do jogador atual da rodada, porque quando ele clicou em próxima rodada, vai zerar tudo, tá? Então eu vim aqui, né, na label do placar jogador, peguei um bloco de set text, tá? E peguei o mesmo da máquina. Inseri ele aqui e vim aqui nos blocos matemáticos e peguei um bloco, esse primeiro bloco aqui, e inseri aqui, tá? Eu defini o placar como 0, ou seja, vai zerar tudo. Pois eu defini a rodada atual, né? Para receber ela mesma, o valor dela mesma, mais 1. Ou seja, passar para a próxima rodada. E usei um bloco, né, matemático para fazer isso, para fazer uma soma, que é esse bloco aqui, né? E depois eu fiz uma outra condição. Olha, se não for essa condição, se caso a máquina tiver ganhado e não o jogador, salva para mim no banco de dados, em um outro banco de dados, eu adicionei outro aqui, salva para mim na tag PC o valor aí, né, de quantas vezes a máquina venceu nessa rodada do jogador, tá? E aí eu fiz o mesmo procedimento aqui, e aqui no se não for nem o jogador e nem a máquina vencer, quer dizer que empatou. Então, a única coisa que eu vou fazer é zerar o placar e ir para a próxima rodada. Eu não vou salvar o placar se houve empate, ok? Então, basicamente foi isso que eu fiz nesses blocos, né? Agora chega outra parte aqui muito importante. E se você tá tendo alguma dúvida, já deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários também o que você tá achando, né, desse jogo feito no Codular. Se você achou interessante a ideia, se tá achando simples, é muito importante o seu comentário. Então aqui temos um outro bloco, né, do nosso botão checar ranking, né. Eu peguei esse primeiro bloco de evento, que é o evento de clique, e quando o bloco, ou seja, quando o nosso botão for clicado para checar o ranking, a gente vai pegar um bloco em Ctrl, vai pegar um bloco chamado Open Load Screen Name com um valor inicial. Abre a tela com um valor inicial. A gente vai colocar aqui, né? E aí, para que serve esse bloco? Serve para passar um valor de uma tela para outra. No nosso caso, vamos passar o valor do ranking atual do jogador, né, de quantas ele venceu, para a próxima tela, de quantas partidas ele venceu. Então, para isso, a gente precisa passar o nome da tela que a gente quer passar o valor. No meu caso, é rank, tá? Você olha aí qual é o nome que você definiu. No meu caso é rank. E qual que é o valor que eu quero passar para essa próxima tela? Ele está armazenado no nosso banco de dados, que ele é responsável por salvar quantas vitórias teve o jogador, né?
que é nesse Store Value. Só que para mim obter esse valor, eu tenho que usar o bloco Get Value, que eu quero obter um valor de uma tag. E a tag é a tag jogador, que a gente já tinha visto ela, né? Então a gente vai obter tudo que tem na tag jogador, que no caso é o placar do jogador. Vai passar tudo para a próxima tela. Para qual tela? Para essa tela aqui, rank, tá? Essa label aqui, ela vai receber o rank atual de quantas partidas o jogador venceu, tá? Então agora, se você curtiu esse vídeo, eu peço que você não deixe de se inscrever, porque é muito importante, ajuda o canal a crescer e ajuda eu a trazer mais conteúdos como este aqui no canal. Então agora fiquem aí com o resultado final do jogo, tá? Funcionando aí e como que ele ficou. Eu vou ficando por aqui, até os próximos vídeos. E bom, pessoal, hoje veremos como finalizar, né, o jogo de Jockey Pô no Codular, tá? Ele já está funcionando. Ele já reconhece que pedra mais pedra é empate, tesoura e tesoura é empate. Então agora a máquina venceu, tá? Porque papel vence de pedra. Então aí ele vai computando aqui, né, os valores do placar. Tá 1 para a máquina e eu continuo sem nada, né? E aqui a gente pode zerar a rodada, né? Apertando em próxima rodada. E podemos, depois de zerar a rodada e para a próxima rodada, vai ser salvo, né, um ranking do jogador de quantas vezes ele conseguiu ganhar da máquina. Aí a gente pode apertar no botão checar ranking e ele vai nos dar aí, né, o ranking do jogador. Então, se eu clicar, a máquina venceu. Deixa eu ver se eu ganho uma aqui, né? Eu ganhei uma, o jogador venceu. Agora eu vou para a próxima rodada. Aí ele vai para a próxima rodada aqui embaixo. Ele zera o placar e vai para a próxima rodada. Agora já foi salvo o nosso ranking, né, no banco de dados. Então a gente vai vir aqui em checar ranking. E aqui vai ter que o total que o jogador venceu foi 4. Isso porque eu já tinha jogado anteriormente, tá? Então foi 4 vezes aí, contando com mais uma, né? Que a gente jogou agora e venceu mais uma vez, ok? Então a gente pode clicar no botão voltar, né? E assim ficou nosso aplicativo. Então se você quer ver como que ficou esse aplicativo, já deixa o seu like aí, né? Para ajudar na divulgação desse vídeo e para mim saber se você gosta de conteúdos sobre o Codular.